Melhores momentos de horror do canal Casos para Ouvir no Escuro. Parte 1. Escolhemos os melhores momentos de 3 casos sinistros apresentados aqui no canal. Temos o melhor para a sua diversão e entretenimento. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele seu like assustador para a gente saber que você gostou do nosso conteúdo. Muito obrigado! Melhores momentos do caso A Casa de Veraneio. Numa dessas festas, um grupo de amigos se juntou na sala de TV e começou a contar histórias de terror. Era uma história mais fraquinha que a outra e não estava assustando ninguém. Até que eu resolvi abrir a minha boca. Eu contei a história dos caras que tinham sequestrado a mulher e depois de fazê-la passar pelo inferno, a mataram num dos quartos lá em cima. Todos ficaram quietos porque realmente era algo pesado e real, bem diferente do que estavam contando. Depois de algum tempo de silêncio, alguém me perguntou se aquilo era realmente verdade, porque se fosse mentira, era uma piada de muito mau gosto. Enquanto eu jurava que era verdade, alguém gritou lá do fundo: "Ah, então vamos fazer a brincadeira do copo nesse quarto e chamar o espírito da mulher." Quando ele falou isso, a minha espinha gelou. Todos os pelos do meu corpo ficaram arrepiados. Foi aí que o pessoal começou a gritar: "Vamos lá, vamos lá!" Então eu tive que aceitar. Peguei um copo na cozinha e subi com aquele grupo que estava comigo na sala de TV. O restante do pessoal ficou lá embaixo na festa. O mencionado quarto ficava sempre vazio. Só tinha uma cama, um criado mudo e uma poltrona. Nada mais. No dia que os meus amigos vieram morar comigo, na hora de escolher os quartos, todos eles entraram nele, mas ninguém gostou. Eu também não gostava desse quarto, mas eu sabia o porquê. Era justamente onde a mulher tinha sido assassinada. Meus amigos que moravam comigo só souberam disso nesta noite. Nós não gostávamos de entrar lá, nem de passar em frente a ele. Dava uma sensação angustiante. Mesmo assim, entramos no quarto. Empurramos a cama para perto da parede e puxamos o criado mudo para o meio do mesmo, colocando o copo em cima dele bem centralizado. Distribuímos ao redor vários pedaços de papel, cada um com uma letra do alfabeto. Ainda acrescentamos 2 pedaços maiores escritos sim e não. Além disso, acendemos 4 velas e deixamos para 4 pessoas segurarem em volta da gente, e apagamos as luzes. O rapaz que estava comandando a sessão falou que era bom que só 3 pessoas colocassem o dedo em cima do copo, para não dar muita interferência. Então, ele mesmo, uma das meninas presentes e eu colocamos o copo na mesa e colocamos o dedo em cima, e fechamos os nossos olhos. Outras 2 pessoas que estavam lá ficaram de ler aquilo que o espírito responderia. Com os nossos olhos fechados, começamos a chamar pelo espírito da mulher morta. Algum tempo se passou e nada acontecia, até que de repente o copo começou a se mexer, mas só foi um pouquinho para o lado. Eu achei que tinha sido brincadeira dos outros 2 que estavam com o dedo no copo. Então eu falei: "Quem mexeu o copo?" O outro cara, que também estava com o dedo no copo, fez um pedido de silêncio. Ficou com a cara bem fechada. Ele realmente estava levando aquilo ali a sério. Então, eu fechei os olhos de novo e continuei cooperando. Ele perguntou se ali havia algum espírito presente, e o copo se mexeu bem devagar. Um dos 2 que estava lendo o que o espírito dizia falou. O copo foi para o sim. O cara que estava fazendo as perguntas perguntou qual era o nome do espírito. Depois de alguns segundos, o copo começou a se mexer. Ele ia de um lado para o outro, para frente e para trás. O rapaz responsável pela leitura das letras falou que ele estava soletrando um nome. E o nome do espírito era Mariana, disse ele. Então eu abri os olhos e vi que o pessoal estava com uma cara meio assustada. Falei para eles que não precisavam se preocupar, que provavelmente era um dos 2 que estavam empurrando o copo de brincadeira. Daí,
Um dos rapazes que estava segurando a vela falou: Cara, eu fiquei olhando para vocês três o tempo todo e não vi ninguém de olho aberto. Como é que vocês iam conseguir soletrar alguma coisa perfeitamente com os olhos fechados? O cara que estava fazendo as perguntas ao espírito novamente pediu silêncio, e nós ficamos quietos. Fechei os olhos de novo e ele perguntou se quem estava entre nós era o espírito da mulher que tinha morrido ali. O copo ficou parado. Depois de quase 1 minuto, quando a gente já ia perguntar de novo, o copo se movimentou violentamente para o lado. Disseram: parou no sim de novo. A garota que estava com o dedo no copo perguntou o que tinha acontecido com ela naquele quarto. Imediatamente o copo começou a se mexer. O cara que estava lendo falou que o copo não estava indo para nenhum lugar específico, ele só ficava se movimentando, fazendo um formato parecido com o número 8. O copo ficou fazendo isso por um bom tempo. O rapaz que estava conduzindo a sessão falou que a pergunta era muito complicada para o espírito responder. Então o copo parou. Ele perguntou há quanto tempo ela estava lá. 2 rapazes que estavam lendo o que estava sendo escrito começaram a soletrar as seguintes letras: letra V, A, O, E, M, B, O, R, A. Ou seja, o espírito disse: vão embora. Mas por que você quer que a gente vá embora? Disse ele dessa vez. Novamente foi soletrado: vão embora. Eu já estava pensando que seria melhor a gente parar com isso, quando o cara perguntou novamente: mas por quê? O copo começou a se mexer muito rápido, fazendo o sinal de 8 de novo. Eu comecei a ficar assustado, já que era praticamente impossível alguém conseguir fazer o copo se mover tão rápido sem que ele virasse ou caísse da mesa. Por que o cara insistiu de novo? De repente, uma brisa bateu no quarto, mesmo estando com as suas janelas fechadas. Ficou muito frio lá dentro e as velas se apagaram. O copo tinha parado de se mexer e eu ouvi um estalo. Um dos rapazes que estava segurando a vela acionou o interruptor para acender a luz. Assim que acendeu a luz, eu vi algo que fez com que eu me arrependesse muito de ter levado aquilo tudo adiante. O copo de vidro estava todo trincado e as letras tinham se espalhado e caído de cima do criado mudo, com exceção de 5 letras, a letra E, M, O, R e T. Logo que eu bati os olhos, vi que aquelas letras formavam algo familiar. A menina que estava com o dedo no copo simplesmente colocou o dedo em cima da letra E o colocou depois da letra T, formando a palavra morte. E assim que ela tirou o dedo de cima do pedaço de papel, ficou uma mancha vermelha nele. O dedo dela estava sangrando, com um pequeno corte, mais profundo. Provavelmente ela se cortou assim que o copo trincou, mesmo ele não tendo soltado lasca nenhuma. Percebemos que tinha sido nele, porque ele também estava com um pouco de sangue dela. O cara que tinha acendido a luz começou a falar que aquilo já era brincadeira de mau gosto, que era desrespeito com a garota que tinha morrido lá. Entretanto, aquilo realmente não era brincadeira. Tudo tinha acontecido de verdade. Quando ele abriu a porta, bem irritado, querendo sair, todo o restante do pessoal da festa estava do lado de fora do quarto, e eles estavam muito assustados. Eles falaram que começaram a ouvir uma garota berrando histericamente, alguém gritando muito, pedindo ajuda, e que parecia que o som vinha do quarto onde a gente estava. Todo mundo subiu correndo, pois parecia que estavam matando alguém lá em cima. Quando subiram, viram que os gritos realmente vinham de dentro do quarto onde estávamos. Eles tentaram abrir a porta, mas a porta parecia trancada. Só que nós não tínhamos trancado a porta. Eles falaram que bateram na porta e até tentaram arrombá-la, mas a porta não cedia nem um pouco. A cada segundo que se passava, a gritaria ia ficando mais desesperada e histérica. O interessante é que a gente não ouviu nenhum grito lá dentro. Só que de repente, tudo parou e a porta abriu. Depois de 1 mês, foi a vez da garota ir embora. O quarto dela ficava ao lado do quarto onde a mulher tinha sido assassinada. Ela falou que à noite escutava batidas na parede, vindas desse quarto, e que quando tudo estava bem quieto, ela podia ouvir um choro baixinho, perto dessa parede. Alguns dias antes de ir embora, ela já não dormia direito.
estava com umas olheiras grandes e andava de muito mau humor. Na mesma noite em que ela foi embora, ela falou que estava finalmente quase conseguindo dormir, o que já estava sendo muito difícil para ela nos últimos dias, e que quando ela estava para pegar no sono, ela ouviu uma voz feminina gritando com toda a força no ouvido dela: "Sai daqui! Vai embora! Me deixe em paz!" Ela levantou da cama com um pulo, acendeu a luz e viu que não tinha mais ninguém dentro do quarto com ela. Então ela saiu do quarto chorando e falando que não queria mais ficar ali, que não aguentava mais aquilo tudo e que ia embora. A gente conseguiu acalmá-la, mas ela simplesmente catou algumas coisas dela, foi para o seu carro e foi embora. Ela voltou no final de semana para pegar o resto das coisas e nunca mais pisou naquela casa de novo. Depois de uma semana, foi a vez do outro cara ir embora. Eu até hoje não sei realmente o que aconteceu com ele. Ele sempre mencionava que o quarto dele ficava frio de repente, do nada. Mas não só o quarto todo, só alguns lugares. O que me fez pensar que tinha alguma corrente de ar lá dentro. Mas um dia ele estava tomando banho e depois de uns 5 minutos saiu lá de dentro gritando, esbravejando, peladão mesmo. Eu fui ver o que era e ele falou que não era nada. Ele me fez ir até o banheiro com ele para desligar a água. Depois botou uma roupa e começou a falar para a gente ir embora daquela casa. Eu o convenci a ficar por mais um tempo, até a gente resolver o que ia fazer. Além do que, já estava muito tarde naquele momento. Ele aceitou, disse que ficaria, mas que então dormiria no mesmo quarto que eu. Eu deixei, pois eu também não estava afim de passar a noite sozinho. Então ele colocou o colchão dele ao lado da minha cama e nós fomos dormir. De manhã bem cedo, eu acordei e ele não estava mais lá. Olhei para o lado e vi que o colchão dele estava todo rasgado e ele não estava em nenhum canto do quarto. Eu fiquei preocupado e comecei a chamar por ele. Procurei pela casa toda e nenhum sinal dele. Depois de um tempo, eu o encontrei dormindo, dentro do meu guarda-roupa, com uma faca de cozinha na mão. Quando ele acordou, me contou que despertou de madrugada já com a faca na mão e que tinha alguém segurando a perna dele. Ele perguntou se era eu e, como resposta, ele só ouviu um grito desumano. Então, a mão na perna dele começou a apertar bastante até machucar. E aí ele começou a esfaquear o colchão e correu para o guarda-roupa e se trancou lá dentro até dormir. Melhores momentos do caso: O Último Quarto. Quando era por volta das 6 da manhã, de repente, começamos a ouvir um barulho vindo do quarto ao lado do nosso, que era aquele quarto que estava sempre trancado. Assustadas, nós duas pulamos da cama e ficamos grudadas uma na outra. Minha amiga agarrou uma faca que ela tinha trazido da cozinha. Nós saímos do quarto bem devagar e fomos procurar o que estava fazendo aquele barulho. Misteriosamente, nós vimos que todas as portas de todos os cômodos da casa estavam abertas. Ficamos ainda mais apavoradas e, ao mesmo tempo, imaginando que o ladrão tinha voltado para casa, porque de noite nós tínhamos fechado todas as portas. Nós entramos no primeiro quarto, que era o quarto dos pais dela, e ficamos em choque quando vimos tudo revirado. As roupas, lençóis, cobertores, travesseiros, tudo bagunçado. Ninguém estava lá, mas haviam papéis rasgados pelo chão, gavetas espalhadas também no chão, e o colchão estava jogado num canto do quarto. Os outros quartos estavam todos revirados do mesmo jeito. E não tinha sido roubo, porque não estava faltando nada. As portas de entrada da casa estavam bem trancadas e as janelas também. Depois daquela noite, a Luana ficou na minha casa até que os pais dela chegassem de viagem. Os pais dela, que eram muito supersticiosos e acreditavam no sobrenatural, falaram para ela a verdade sobre o último quarto do corredor, o qual era para ser mantido vazio e não era para ser perturbado. Eles falaram para ela que o dono anterior da casa tinha se suicidado e teve uma morte dolorosa dentro daquele quarto. Antes de saber disso, eles entravam no quarto e notavam que ele estava sempre gelado.
Mesmo quando fazia muito calor nos outros ambientes da casa, o quarto era sempre muito frio. E era assim o ano inteiro, não importando a estação. Eles de vez em quando acordavam ouvindo sussurros e uma respiração muito pesada no quarto e no corredor. Os pais dela, com medo de assustar as pessoas, nunca contaram sobre os encontros sobrenaturais e sobre a história da casa. Uma vez o pai dela acordou sentindo uma mão gelada no rosto dele. Outras vezes acordava com manchas roxas e indolores pelo corpo todo, como se tivessem beliscado ele. E isso acontecia sempre quando ele tinha ido no quarto no dia anterior. Melhores momentos do caso Pavor no Apartamento. Eu ainda estava sentada, recostada na cabeceira da cama, quando eu fiquei perplexa ao ouvir um barulho de passos de sapato de salto alto, vindo da sala do meu apartamento e entrando pelo corredor em direção ao meu quarto. Só de ouvir aquilo, eu fiquei imediatamente com o coração disparado. Mas tudo piorou quando eu vi uma coisa inacreditável. Era uma forma humana de uma mulher. Ela entrou no quarto e eu fiquei simplesmente apavorada com aquela cena. Ela vinha bem lentamente e jogava a cabeça para trás como se risse de alguma coisa. Porém, ela estava muda e o único barulho que aquilo fazia era o do salto alto quando tocava o chão. Ela ficou por ali, andando para lá e para cá. Ia para o batente da porta e voltava em direção à cama. Depois voltava para a porta novamente e abria a boca como se estivesse gargalhando, mas sem emitir som nenhum. Eu fiquei petrificada. Eu conseguia ver que era uma mulher, porque embora fosse de noite, passava uma leve iluminação do lado de fora do apartamento, mesmo com as cortinas e as janelas fechadas por causa do frio intenso. Aquela coisa tinha cabelos compridos, escorridos e negros, e parecia que vestia uma camisola. Vinha do batente da porta e continuava jogando a cabeça para cima como se estivesse gargalhando. Fazia isso e vinha na minha direção. A vontade que me deu foi de abrir a janela e pular dali mesmo, tamanha era o meu pavor e agonia. Logo depois da quarta vez que ela fez isso, aquilo parou novamente e fechou a cara. E agora era uma cara de mar. Ficou ali parada mais alguns instantes me olhando, depois saiu em direção ao corredor, imagino que indo em direção à sala. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Fiquei ali mais um tempo, paralisada e quase em estado de choque. E esses foram os melhores momentos de horror do canal Casos para Ouvir no Escuro, parte 1. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir os vídeos e, se possível, compartilhar e comentar os casos. Queremos fazer o melhor para você. Muito obrigado por estar aqui com a gente.